As 3 propostas de emenda à Constituição fazem parte do que o governo está chamando de Plano Mais Brasil. Elas começam a tramitar pelo Senado porque dizem respeito ao Pacto Federativo, que é a relação entre União, estados e municípios. Essas medidas promovem a redistribuição de recursos, como no caso da exploração do pré-sal. E, segundo o governo, significam a transferência de 400 bilhões de reais da União para estados e municípios nos próximos 15 anos. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela está sendo chamada de DDD porque apoia-se em 3 ideias básicas: desobrigar, desindexar e desvincular o orçamento. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para a saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para a redução de gastos. Além disso, a proposta permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados, de acordo com a necessidade. A Receita Pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. Nós estamos empurrando essa bola de neve para frente, isso é uma avalanche de dívida. A proposta de emenda à Constituição também prevê que municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldade fiscal financeiras a partir de 2026. Também a partir de 2026, a União só será fiadora de empréstimos de estados e municípios com organismos internacionais e não mais com bancos. Como é que um estado está quebrado vai dar aumentos automáticos para funcionários? Como é que um estado está quebrado vai reajustar salários, benefícios, tudo? Então, ele precisa da declaração de que ele está em estado de emergência. A segunda medida apresentada é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em caso de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. A proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. O Brasil é gerido por um software. Então, o software que fica rodando, manda dinheiro para todo mundo, dá aumento para todo mundo, faz progressão automática de carreira, dá dinheiro para cada setor e tal. E, no final, a classe política foi esvaziada de suas atribuições e responsabilidades. E fica a população na rua roncando. O ronco da rua é o seguinte: o que é que eles estão fazendo lá? O que é que estão fazendo? O que é que a classe política está fazendo? E a terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões de reais em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. Além das 3 propostas de emenda à Constituição apresentadas nesta terça-feira, o governo pretende enviar outras 3 medidas para o Congresso. 2 delas devem ser encaminhadas para a Câmara dos Deputados: a reforma administrativa e a medida que pretende acelerar as privatizações. A última proposta do governo é a reforma tributária, que deve tramitar numa comissão mista, formada por deputados e senadores.